Boa noite. Eu quero ministrar aqui uma palavra para você sobre o poder da palavra de Deus quando nós a recebemos, cremos nela e colocamos ela em prática. Sim, o poder da palavra de Deus. Eu tenho falado em vários vídeos sobre meditarmos na palavra, colocarmos a palavra no coração, sobre nós colocarmos esta palavra nos nossos lábios através da oração e da confissão de fé e colocarmos em prática para obedecê-la e cumpri-la em nossas vidas. Então, nesta noite, eu quero falar para você sobre o poder da palavra de Deus através da nossa fé. Eu quero usar como base o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 11. É uma narrativa histórica de um fato que Jesus fez e realizou. E o que nós podemos extrair dessa narrativa para nós hoje, para a nossa situação e para a mudança e crescimento da nossa vida. Lembrando que na atualidade nós não estamos podendo congregar devido às leis da reclusão por causa do coronavírus, mas através do sistema de tecnologia online estamos ministrando a palavra de Deus, estamos compartilhando com vocês, alimentando a vossa fé, fortalecendo as vossas almas, renovando as vossas esperanças, porque a comunhão com Deus através da presença do seu Espírito Santo em nossas vidas, ela é permanente. A nossa reunião física dentro de um mesmo ambiente para termos uma koinonia, uma comunhão, está limitado. Mas a nossa comunhão espiritual, a nossa conexão de fé, oração e amizade, isso alcança muito através. E que Deus venha abençoar a cada um que estão vendo, assistindo nesse momento, que está reservando uns minutos na sua vida para ser alimentado pela palavra de Deus, para ser alimentado por uma palavra de fé que vai te trazer alegria, vai te trazer ânimo, vai te trazer esperança e um milagre também na sua vida, porque Deus é fiel e vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Texto muito bonito, uma narrativa grandiosa, descrevendo o milagre que Jesus realizou na vida de Pedro, de João, de André ali, que eram os irmãos pescadores, e que também dos seus companheiros, a qual, num momento que não era propício para pescar, numa hora em que não produzia peixes, eles obedeceram à palavra de Jesus e
pescaram uma tão grande quantidade de peixes que tanto o barco de Simão como os barcos dos seus companheiros se encheram abundantemente de peixe. Quer dizer, foi uma provisão abundante. Certo? Essa é a história narrativa em um resumo. O que nós podemos aprender com esse fato? Com esse grande milagre? Eu acredito em milagres de Jesus. Eu acredito que Deus ainda faz milagre hoje como faz no passado. Eu também acredito que Deus não depende das circunstâncias, nem das situações, nem dos momentos para que os milagres aconteçam. Ele simplesmente depende da nossa fé, da nossa confiança e submissão à sua palavra, para que o poder dele, a bênção dele e a ação do Espírito se manifestem em nossas vidas de tal forma que aquilo que é uma crença no nosso coração, é um pensamento em nossa mente, através da fé, o poder de Deus torna realidade de fato em nossas vidas. Então aqui nós podemos observar, primeiramente, um princípio importantíssimo que está no versículo 1, que a multidão apertava Jesus, quer dizer, vinha com grandes quantidades para ouvir a palavra de Deus. Todo o início do mover, da ação e da revelação de Deus na vida do homem e da mulher é quando este homem e essa mulher voltam para estar estudando, meditando nela e para estar obedecendo aos seus princípios e valores. Quando nós nos aproximamos para receber a palavra de Deus, para obtermos conhecimento da palavra de Deus, a partir daquele momento nós estamos abrindo na nossa vida portas espirituais para que a presença de Deus, o poder de Deus e a bênção de Deus se transforme em realidade em nossas vidas. Como agora vocês estão observando, assistindo e vendo e ouvindo este vídeo, vocês estão abrindo o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu estou distante de vocês, mas o Espírito de Deus está aí com vocês, sondando o coração, observando dentro do coração de vocês a recepção desta palavra. E uma coisa interessante, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Conforme você vai ouvindo e aprendendo a palavra, o Espírito Santo vai produzindo fé no teu coração. E a fé é algo que está dentro de nós, que agrada a Deus, que aproxima a Deus das nossas vidas e que traz o poder de Deus para cada um de nós. Então esse primeiro ponto que nós aprendemos nesse texto é: devemos voltar as nossas vidas e coração para a palavra de Deus. O segundo ponto que me chama a atenção é que os discípulos, eles estavam lavando as redes. Eles tinham trabalhado uma noite inteira, não tinham apanhado nada, tinha sido um trabalho cansativo, constante, repetitivo, mas o resultado tinha sido negativo, eles não tinham apanhado nada. E quando uma pessoa está fazendo algo que não está produzindo, que não está trazendo resultado e que está causando uma decepção, a tendência das pessoas é abandonar, é parar, é se afastar daquilo. Mas ao contrário, mesmo aquela noite inteira ter sido um fracasso, eles estavam preparando seus equipamentos de trabalho, lavando as redes. Eles estavam tornando aquele equipamento pronto e preparado para uma nova atividade em um novo momento que eles iam ter na vida. O que eu quero dizer com esse segundo princípio? Independente dos resultados na sua vida, esteja sempre pronto e preparado. Esteja sempre com seus instrumentos afiados. Esteja sempre atento e vigilante, porque você não sabe quando que vai chegar o momento do teu milagre, quando que vai chegar a hora da tua vitória e da tua bênção. Agora imagine se eles tivessem deixado as redes sujas, as redes totalmente ali cheia de empecilhos, e Jesus falasse: vamos pescar. Aí eles iam falar: ô Senhor, as nossas redes estão sujas, nós não lavamos ela. Eles iam perder o momento do maior milagre das vidas deles. Por quê? Por desmanzelo, por falta de vigilância e de preparação. Então tome isso como instrumento na sua vida de preparação. Esteja sempre pronto para agir, para entrar em atividade, independente do resultado da sua vida, porque você nunca saberá quando a oportunidade virá para você. E saiba de uma coisa: nem sempre nós temos duas oportunidades na vida. As oportunidades são únicas. Então que você esteja pronto e preparado para elas, como os discípulos estavam ali, em nome de Jesus Cristo.
Terceira coisa que nós aprendemos aqui é a ação de Jesus para iniciar os milagres, que está no versículo de número 3, que diz que ele pediu para entrar no barco de Simão, e ele se assentou e passou a ensinar do barco a multidão. Como o primeiro princípio é esteja atento à palavra de Deus. O segundo princípio é esteja sempre pronto e preparado para as oportunidades da vida. E o terceiro princípio é tenha um coração humilde para aprender. Sim. Quantas pessoas elas não recebem bênção, não recebem vitória, não crescem, não amadurecem, porque elas são soberbas, arrogantes. Elas acham que sabe tudo, conhece tudo, tem experiência de tudo, Nós sempre temos que estar pronto para aprender. Nós sempre temos que estar disposto a receber novas experiências, novos conhecimentos, compartilhamento nas nossas vidas de fatos que nós não conhecemos e não entendemos, porque nisso pode surgir a oportunidade. O Jesus, ele era um mestre. E um mestre religioso. Pedro e João, seus companheiros, eram pescadores profissionais. Jesus pediu o barco de Pedro, mas Pedro ficou ali, atento, aprendendo, observando, mesmo sendo de uma área totalmente diferente da dele. Mas ele ficou ali, e pelo fato dele abrir o coração dele humildemente para ouvir, ser ensinado, instruído com Jesus juntamente com a multidão, abriu uma porta no coração dele e na vida dele para que ele vivesse um grande milagre na vida dele. Assim também é a sua vida, assim também é a atividade da nossa vida. Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar um amigo, Deus vai usar um pastor, Deus vai usar um líder, um gerente, alguém para estar transmitindo um conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma estratégia, uma ideia na sua vida, que muitas vezes essa pessoa não é da sua área, não é da sua atividade profissional, nem muito menos da sua ação. Mas se você for humilde para ouvir, aprender e receber, aquilo dali pode ser a chave para a mudança completa e total da sua vida. É isso que faz a diferença na vida de um homem. E nós conhecemos a cultura de um homem, conhecemos a sabedoria de um homem, a inteligência de um homem, na capacidade dele não de aprender, mas de ser humilde o suficiente de ouvir todas as pessoas, porque todas as pessoas têm algo para nos ensinar, têm algo para compartilhar, têm experiência para transmitir, têm coisas da vida que, agregando ao que nós já conhecemos e entendemos, podem nos dar crescimento, amadurecimento, desviar a nossa vida de um erro e nos conduzir a uma caminhada de sucesso e vitória. Assim foi na vida de Simão Pedro e seus companheiros. Permaneceram com a multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E eu posso aplicar para concluir essa parte, como Jesus é o autor e consumador da fé, ele é o Filho de Deus, tem todo o poder e concede o Espírito Santo. Conforme eles estavam aprendendo, eles estavam sendo cheios do Espírito Santo, estavam sendo edificados na fé, renovando a esperança deles, crescendo a capacitação espiritual na vida deles. E qual é a conclusão disso tudo? O milagre que aconteceu, como pode acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Outro fato aqui que nós podemos observar é: esteja pronto para entrar em ação. Lá em cima esteja sempre com seus instrumentos preparados. Sempre preparados. Aqui esteja pronto para entrar em ação. Depois que Jesus terminou o ensinamento, no versículo de número 4 dizia: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha que fato interessante. O Senhor Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, agora nós vamos pescar. Vamos lá no meio do mar, no meio dessa e vamos pescar. Eu acho interessante que aí já fala assim que Pedro já entrou no barco, ele já começou a remar e já entrou em atividade. Primeiro, as suas redes já estavam prontas e preparadas. Segundo,
ele obedeceu prontamente a palavra de Jesus Cristo, mesmo sabendo que Jesus era um carpinteiro, um líder espiritual e religioso, e que de pesca não entendia nada, não compreendia nada, porque Pedro estava tendo seus primeiros contatos com Jesus. Ele ainda não sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Para ele era simplesmente mais um líder religioso, mas ele foi pronto para entrar em ação. Que você também esteja pronto para entrar em ação, para entrar em atividade, que você não fique procrastinando para o outro dia, achando que amanhã vai ser melhor, semana que vem vai ser melhor. Esteja sempre pronto, preparado e cheio de energia para entrar em ativa no momento em que você sentir o toque do Espírito Santo, no momento que você sentir a direção de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos prontos, as oportunidades acontecem em nossas vidas mais rapidamente. As circunstâncias começam a acontecer, principalmente quando nós estamos debaixo da direção de Deus, debaixo da graça de Deus, e que Jesus está conosco no nosso barco. Você tem certeza que Jesus está contigo? Então dê um glória a Deus aí, e glorifique o nome dele, e agradeça pela presença dele na sua vida, pela cobertura espiritual, e por ele falar contigo, você poder ouvir a voz dele. Outro fato, que agora eu acho interessante, que diante dessas todas essas circunstâncias, seja sincero diante de Deus. Sim, seja sincero diante de Deus. Não queira ser um representante, ou como a Bíblia gosta de usar a palavra hipócrita, que significa ator, aquele que representa um papel, aquele que vive algo com representação. Não, seja sincero diante de Deus. Você pode expor as suas dúvidas, aos seus sentimentos, as suas tristezas, as suas decepções, com sinceridade diante de Deus, que Ele vai te ouvir e que Ele vai continuar trabalhando na sua vida através da sua sinceridade. E vemos isso no versículo de número 5, que diz: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, quer dizer, era a decepção de Pedro, foi a frustração dele, foi o fracasso dele. Nada apanhamos. Esse tinha sido o resultado na vida dele, o momento em que ele estava vivendo ali naquela hora, e os sentimentos que acompanham isso quando nós não alcançamos aquilo que desejamos. Mas olha agora, quando nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus, quando nós estamos preparados, quando nós somos humildes o suficiente para aprender, e quando também estamos prontos para agir, olha o que produz nosso coração: atitudes de fé, atitudes de confiança e ousadia. Ele diz: mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. Que coisa gloriosa! Você pode ter falado assim: eu já tentei vender e não consegui, e já trabalhei bastante nisso e não produziu resultado, eu já lutei, batalhei nesta área, mas parece que estou indo para trás. Mas em nome de Jesus Cristo, pela fé na palavra de Deus, sabendo que Deus está comigo e que Ele está comigo, eu vou lançar as redes, quer dizer, eu vou agir, eu vou mover, eu vou tentar mais uma vez, eu vou lançar as minhas redes, e o resultado vai acontecer. E a bênção vai se manifestar. O que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus falou: vamos para o meio do mar e lançar as redes para pescar. Jesus não fala mais nada. Pedro fala isso, mas Jesus fica calado. Por quê? Porque a palavra de Jesus é soberana. Ele falou que eles iam para o meio do mar e que eles iam lançar a rede. E não somente lançar a rede, mas que eles iam pescar. Quer dizer, ele já falou aonde, como e o resultado. É isso que é crer na palavra de Deus. É você entender e compreender que Deus já está dando a direção, a orientação e o resultado na sua vida. Agora Ele deseja a tua obediência, que você coloque a sua fé e entre com a atitude de obedecer e cumprir a palavra, porque o resultado já está declarado na sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você crê, glorifica a Deus. As janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida, as portas vão se abrir, os seus negócios vão prosperar, as vendas vão começar a acontecer, a sua empresa vai progredir. Como eu sei? Jesus é fiel, Ele tem promessa na sua vida, Ele vai
abençoar a sua vida e você vai viver milagres de Deus em sua vida. Por isso, lance a rede em nome de Jesus Cristo, em obediência à palavra dele, com fé que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Essa é a realidade de um homem, de uma mulher de fé. Ele crê que aquilo que ele lê, que ele ouve da palavra de Deus é fiel e verdadeiro, digno de inteira aceitação e que vai acontecer e suceder na vida. Eles foram até o meio do mar, versículo de número 6. E fazendo assim, quer dizer, tem que fazer, tem que agir, tem que realizar, tem que cumprir. Colheram uma grande quantidade de peixes. Olha que interessante esse detalhe que está na narrativa. E rompia-se as redes, quer dizer, as redes se abriram totalmente, que quase estavam se rasgando. Quando nós obedecemos a Deus e cumprimos a sua palavra, o resultado é sempre muito maior, mais amplo do que nós imaginamos e até mesmo a nossa capacidade de reter. Mas Deus é tão misericordioso e a graça e o amor dele é tão abundante que ele não permite que venhamos perder a sua bênção. Eu creio que o milagre aqui foi dois. Primeiro foi da pesca e segundo foi das redes não se romper devido à grande quantidade. Então você não vai quebrar, você não vai fracassar, a sua vida não vai se romper. O Deus que tem falado contigo, que tem estado na tua vida, ele vai te dar graça, ele vai te dar capacitação, ele vai te abençoar de tal forma, de tal maneira que a bênção vai ser plena, completa, abundante, muito além do que você imagina, e você não vai perder nada dela. Se você crê, dê um glória a Deus aí, já tome posse em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o resultado da bênção de Deus na sua vida é muito maior e mais amplo do que passa na sua cabeça. É muito maior e mais amplo do que os teus sonhos, porque tudo que Deus nos dá é segundo o padrão dele e não segundo o nosso padrão. Nós somos homens ilimitados, Deus é todo poderoso e grande, seu nome é Jesus, e dentro desse nome já demonstra a glória, a grandeza, a majestade, o amor e a bondade de Deus para conosco. Tome posse e desfrute do melhor de Deus na sua vida. Aí, o que eu acho profundo aqui é que quem estava obedecendo aquela palavra era Simão Pedro e os seus companheiros do barco. Diz o versículo de número 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram. E encheram-se ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Mais dois milagres aqui. A bênção foi abundante para Simão Pedro e os seus companheiros no barco. Eles chamaram outros companheiros de um outro barco, e a bênção foi abundante também para eles, que ambos os barcos quase afundaram, mas não afunda, porque era Deus que estava abençoando, era Deus que estava concedendo, e quem está recebendo a bênção de Deus não perece, não afunda e nem fracassa. Ao contrário, permanece firme, porque Deus é poderoso para abençoar e sustentar aquelas vidas na sua presença. Essa é a palavra que eu quero declarar para você. A bênção não somente vai ser para a sua vida, para a sua família, mas também para aqueles que estão em sua volta, para aqueles que estão próximo de ti, que também irão participar da mesma bênção, da mesma vitória e do mesmo regozijo. E isso me mostra algo profundo na vida de Pedro, que é importante para nós termos a plenitude da bênção de Deus, que é o amor fraternal. O amor ao próximo. Quem está na presença de Deus, desfrutando da bênção de Deus, ele não é egoísta, ele não quer tudo só para ele, mas ele quer compartilhar, ele quer semear, ele também quer contribuir, porque Pedro podia falar, esse peixe é só meu, eu estou obedecendo, é Jesus que está fazendo milagre para mim, então não vou falar nada para ninguém. Não, ele falou, vem, tem para mim, tem para vocês também, vem, eu vou encher o meu barco e vocês vão encher o barco de vocês também. O mesmo Deus que está abençoando a minha vida vai abençoar a vida de vocês. Sabe qual é o resultado? Ambos foram abençoados abundantemente. Ambos tiveram a plenitude da bênção de Deus. Nós estamos vivendo num período muito estranho ao cristianismo.
Estamos vivendo num tempo muito estranho ao Senhor Jesus Cristo, que está mais ligado com as coisas de Lúcifer do que de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos ensina a amar o próximo, a compartilhar com o próximo, a estender as mãos ao próximo, a dividir as nossas bênçãos, a estar levando para outras pessoas a mesma bênção, porque a bênção não acaba, ela se multiplica nas nossas vidas, na vida daqueles que estamos semeando. Agora de Lúcifer, não, é do egoísmo, é só meu, é para mim, é eu que paguei o preço, é eu que estou obedecendo, isso é particular, ninguém tem nada a ver com isso. O sangue de Jesus tem poder. Que Deus afaste de nós esse espírito luciferiano e que nos encha com o Espírito Santo, que traz o amor, traz a comunhão, traz a fraternidade e que demonstra que conhecemos a Deus e somos filhos de Deus. Quer uma prova disso? Capítulo 3 e 4 da primeira epístola de João às igrejas. Quem conhece a Deus ama, quem anda com Deus compartilha, ministra, dá, porque está recebendo da parte de Deus. Isso demonstra que a pessoa conhece a Deus, tem a presença de Deus e sente Ele no coração. Está observando algumas coisas? E nós vemos isso nesse texto. A bênção encheu o barco de Pedro, Pedro chamou seus companheiros e a bênção continuou fluindo, que os seus companheiros também foram abençoados. Todos saíram alegres, abençoados, regozijantes, glorificando a Deus e com muito mais íntimos e companheiros. É o que Deus está nos ensinando através dessa palavra. Para concluir, diante desse milagre, diante dessa maravilha, diante desses fatos, Pedro se aproxima de Jesus Cristo e fala: ô Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou digno nem de estar na sua presença. Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem falho. Jesus fala: não, Pedro, eu estou contigo. Eu perdoei os teus pecados. Eu conheço as tuas fraquezas. Por isso eu vou fazer de ti um pescador de homens. Aqui Jesus está falando assim: eu sei, Pedro, quem é você, mas você não sabe quem sou eu e o que eu quero fazer e realizar na sua vida. Quando você entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e Ele passa a ser o Senhor, o teu Deus e aquele que habita no teu coração, Ele te transforma, Ele te muda, Ele realiza uma obra na sua vida de tal forma, de tal maneira, que você passa a viver milagres de Deus na sua vida. Você passa a viver a obra de Deus através da sua vida e você passa a ser instrumento de Deus para milagres, prodígios, maravilhas e portador da bênção de Deus. Jesus chamou a Pedro porque Jesus sabia: eu posso confiar a Ele o meu Espírito, o meu Evangelho, eu posso confiar a Ele as minhas bênçãos, porque Ele vai compartilhar com os demais, Ele vai transmitir aos demais. Por que Jesus sabia disso? Porque Ele teve a prova ali na vida de Pedro, quando Pedro recebeu a bênção e chamou seus companheiros para ser participantes. Ele não falou: eu primeiro vou receber para depois compartilhar. Ele estava compartilhando sem saber que aquele ato dele estava demonstrando para o Senhor Jesus Cristo como era o seu coração. Um coração amoroso, um coração de comunhão, um coração amigo, um coração que se preocupa e ama o seu próximo. Sabe qual foi o resultado? O apóstolo Pedro se transformou no maior líder da igreja cristã. Depois dele só o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, até mesmo a sombra dele, o Espírito Santo usava para curar enfermos e expulsar demônios. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para levar a bênção do Espírito Santo aos judeus, aos gentios e depois aos samaritanos. Porque aquilo que ele recebeu, como ele foi falar para aquele paralítico lá na porta do templo em Atos 3, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E ali aquele paralítico começou a andar. Jesus pôde fazer essas grandes obras na vida de Pedro, porque na primeira manifestação de Jesus Cristo na vida de Pedro, Pedro não foi egoísta para guardar só para ele. Ele compartilhou, ele transmitiu, ele abriu o seu coração e mostrou o amor fraternal. Eu quero concluir esta palavra declarando: Jesus está bem perto de você. A palavra de Deus falou profundamente ao teu coração. O Senhor conhece os teus fracassos, as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados e a tua derrota.
Mas o Senhor, Ele quer demonstrar que Ele pode perdoar, te transformar, te libertar, te encher com o Espírito Santo e fazer da tua vida, uma nova história, e você viver os milagres, as promessas e a bênção de Deus na sua vida. Para que isso aconteça, você tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Segundo, você tem que estar pronto na sua vida, com tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, pronto para entrar em atividade. Terceiro, você tem que ser humilde e o coração aberto para aprender, ser instruído e ensinado. Quarto, você tem que estar pronto para entrar em ação, em obediência à palavra de Jesus Cristo, a direção dele, a que o Evangelho está fazendo. Agora é o momento de entrar em ação, confessar os teus pecados, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a bênção dele sobre a tua vida. Quinto, você pode abrir o teu coração, falar o que você está sentindo, as tuas dores, os teus fracassos, os teus sonhos, e declarar que sobre a fé na palavra de Deus você vai obedecer, vai agir e vai passar a andar em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexto, a bênção de Deus, o resultado de Deus vai ser muito mais além, mais amplo do que você possa imaginar, porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como declara o Evangelho. E sétimo, você tem que ter amor. Você tem que demonstrar esse amor através de obras, ações, realizações. Não ser egoísta para querer tudo para você, mas saber contribuir, saber compartilhar, saber transmitir, porque nessas atitudes você estará abrindo portas na sua vida para que Deus derrame abundantemente, plenamente, poderosamente as suas dádivas, bênçãos, talentos e virtudes do seu Espírito Santo. É por isso que 2 princípios da igreja que nós observamos muito, é onde que mais demonstra a graça, o poder e a virtude de Deus, é nos dízimos e ofertas. Todo mundo quer cantar, quer orar, quer ser abençoado, quer ser próspero, mas nesses 2 assuntos, aí conhecemos os verdadeiros corações. Aí conhecemos verdadeiramente quem é de Jesus e quem não é. Quem é de Deus e quem é religioso. Porque essas 2 ações demonstram a nossa liberalidade, o amor fraternal, a nossa convicção que temos Deus e a bênção de Deus em nossas vidas. E aquilo que nós fazemos por amor, em dádiva, em gratidão a Deus, por Ele nos ter dado o seu Filho, por Ele nos ter dado o seu Espírito Santo, por Ele estar abençoando as nossas vidas, nos prosperando. Mas quando a pessoa começa a fazer esses atos simplesmente por obrigação, para não ficar feio na igreja, ele já está feio lá no céu há muito tempo. O coração dele está feio lá no céu há muito tempo. Mas glória a Deus que Jesus aceita o nosso arrependimento, muda a nossa vida, e como diz no livro de Ezequiel, Ele tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne e nos dá o seu Espírito Santo para que possamos viver em novidade de vida na presença dEle. Por isso, coloque esses princípios em prática em sua vida. É nesse tempo de crise, de adversidade, que Deus está preparando para você bênçãos extraordinárias, vitórias grandiosas, portas abertas, provisões milagrosas. Deus tem coisas grandes para fazer, para Ele demonstrar que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Embora Ele é Deus e pode todas as coisas, mas para a sua vida Ele fala: creia em mim, tome posse da minha palavra, me obedeça e verás a minha glória. E verás a minha mão sobre a tua vida e a bênção sobre a sua vida, a sua casa, a sua empresa e todos aqueles que estão à sua volta, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada um e que você tenha uma noite de descanso em paz e um dia de amanhã de vitória, de experiência, declarando: ontem trabalhei o dia inteiro e não obtive nada, mas sobre a palavra de Jesus Cristo, hoje eu vou lançar a rede e o resultado seja abundante, cheio de virtude, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma rápida oração para a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, no teu nome, Jesus Cristo, que cada um que está ouvindo esta palavra
possa conhecer o poder, a virtude da presença do Teu Espírito Santo e a Tua grandeza e a Tua glória. Senhor, mostra o poder da Tua palavra que é fiel e verdadeira de inteira aceitação e que cada um possa ter a fé respondida, a oração ouvida e as bênçãos e os milagres manifestados, porque Tu és fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.